Como ele vai indicar posse, ele sempre ficará entre dois nomes, ó. Autor e ideias. Então, ele aparece entre nomes, certo? E uma coisa importante. A concordância eu já marquei, né? Nunca é seguido de artigo. Então, se aqui houvesse assim, ó. Este é o autor com cujas as ideias concordo. Olha aí, isso aqui ficaria errado, certo? Isso aí ficaria errado, porque como ele faz a concordância com o termo da frente, certo? Como ele faz a concordância com o termo da frente, o que acontece é que ele já é um especificador, né? Olha lá, cujas ideias. Já está no feminino e no plural para fazer a concordância. Por isso que se você puser um artigo aí, já que o cujo já é um determinante, então vai ficar uma redundância, por isso daí não é adequado, fica errado mesmo. Examinador coloca muito o cujo seguido de artigo, porque as pessoas têm por hábito falar, esse é o homem cujo o filho veio aqui. Então esse cujo o tá errado, certo? Então tem que gravar isso. O cujo é sempre entre nomes e nunca vem seguido de artigo, ok? Combina com o termo consequente. Pronto, tá aí. E o onde? O onde? Ah, deixa eu me lembrar. Esse sempre é adjunto adnominal, certo? Tá aqui. Este aqui, o onde, sempre vai ser adjunto adverbial. Ok? E aí é por isso que toda vez que você tiver um em que funcionar como adjunto adverbial de lugar, como naquele último exemplo que eu trabalhei com vocês, quando isso acontecer, ele equivalerá ao onde, certo? Então, veja bem, a rua onde moro é movimentada. Como aqui está o onde, com certeza, se eu quiser substituí-lo pelo em que, dará certo. Toda vez que você tem o onde, você pode trocar pelo em que. Toda vez que você tiver o onde, você poderá trocar pelo em que. Agora, toda vez que você tiver o em que, ele vai ser substituído pelo onde? Não. O em que, se for adjunto adverbial, de lugar, é lógico, né? Então, aí, nesse caso, ele poderá ser substituído pelo onde. Tudo bem? Porque o em que pode ser por regência, pode ser para indicar tempo, são outras possibilidades. Então, repetindo, como onde só pode ser adjunto adverbial de lugar, o em que, para substituí-lo, terá também que funcionar como adjunto adverbial de lugar. Certo? Sempre com o valor de lugar. Sempre com o valor de lugar. Certo? Com valor locativo, como a gente fala. Tudo bem? Pronto, tá aí o resumo desses pronomes, para ficar mais fácil vocês estudarem. E aí eu pus uma questão que, honestamente, eu não acho fácil, não. Eu não acho fácil. Mas muita gente se atrapalha aí. Então, vamos manter atenção agora, hein? Ó, mantenha atenção, que eu sei quando vocês vêm assistir aula, deixa eu falar um pouquinho direto com eles. Quando vocês vêm assistir aula à noite, eu sei que muitos de vocês já trabalharam o dia inteiro. Quem não trabalhou fora, como a gente fala, né? Correu o dia inteiro para cima e para baixo, fez um monte de coisa, senta aí na cadeirinha, dá um soninho, né? É, pois é, mas não pode não. Agora eu vou corrigir um exercício que vai pedir o raciocínio de vocês, vai exigir esse raciocínio. E eu vou explicando cada uma das frases aqui com a maior paciência. Isso porque eu sei. Acredito eu aqui que o raciocínio que se pede aqui, para quem está acostumado, fica difícil. Então, preste atenção no que eu vou explicar. Vai? Acordou? Então, chacoalha aí que nós vamos lá. Vamos lá, vamos fazer. Pode voltar à questão agora. Então, a gente tem assim, ó. Conforme a lenda, haveria em algum lugar a fonte da juventude, cujas águas garantiriam pleno rejuvenescimento a quem delas bebesse. Então, se você já viu cujas aqui, você já sabe que a posse é entre fonte da juventude e as águas. Então, são as águas da fonte da juventude, certo? Que garantiriam pleno rejuvenescimento a quem delas bebesse. Vocês entenderam? É, porque como eu disse,
O cujas aqui poderia ser, inclusive, pensado como suas. E toda vez que você usa o sua ou cuja, suas ou cujas, enfim, um ou outro vão retomar um termo antecedente, não é? Que mantém posse com esse que vem à frente aqui, com o consequente, certo? Então, são as águas da fonte da juventude que garantiriam pleno rejuvenescimento a quem bebesse delas. Ok. Aí nós temos assim, pode-se substituir corretamente o segmento sublinhado sem prejuízo para o sentido da frase acima por. Então, vamos lá. Letra A. Onde suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento a quem lhes bebesse? Vejam lá. Acontece o seguinte, ó, esse onde ficou errado. Porque vocês viram que lá em cima, no sentido original, só existe posse. Nós só temos a relação da posse. Não é uma questão de lugar, porque veja bem, se nós pusermos o onde, esse onde vai retomar a fonte da juventude, né? E aí é para enganar todo mundo. Todo mundo pensa assim, mas fonte da juventude é lugar. Mas vejam bem, não são as águas da fonte da juventude, porque aí nós temos posse? Se nós temos posse, não temos a relação de ideia de lugar. Não é um adjunto adverbial, né? Não é um adjunto adverbial. Cujas águas significa suas águas, que vai ser o sujeito do verbo garantir. Tá certo? Que a gente acabou de ver ali para trás, ó. Isso aqui tudo, suas águas ou águas da fonte da juventude, é o sujeito de garantiriam. Certo? Então, não pode ser substituído pelo onde, porque senão vai ficar a ideia de na fonte da juventude, suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento. Tá vendo? Vejam bem, porque se eu tenho um onde que é um pronome relativo, ele retoma o termo antecedente com a ideia de em. Na nossa cabeça tem que funcionar assim, ó. Na fonte da juventude. Pronto, já deu errado, porque fonte da juventude aí compõe o sujeito, não tem valor locativo. Tudo bem? Na B. De cujas águas se garantiria pleno rejuvenescimento a quem nelas bebesse. De uma forma ou de outra, você perceberia o erro aí, porque assim, é quem bebesse delas, ou seja, quem bebesse das águas, certo? Porque esse delas aqui, ó, é um objeto direto preposicionado, certo? Eu vou beber a água, né? Vou comer o pão. A gente não fala vou comer do pão, vou beber da água. É um objeto direto preposicionado. Então, o que acontece? Não pode ter o nelas aqui, porque senão vai ser que você vai beber na água, nas águas, aliás. E você não vai beber nas águas, você vai beber as águas, certo? Então, esse nela já ficaria errado. Seria uma forma simples de você eliminar esse item. Agora, esse D aqui em cima, certo? Esse D aqui em cima muda todo o rumo da história. Olha, veja que o verbo garantir aqui está no plural, porque os sujeitos são as águas. Suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento, certo? Que seriam as águas da fonte da juventude. Aí, é esse o sentido original, certo? As águas da fonte da juventude. Agora, na letra B, o verbo garantir está no singular. O que é que se garantiria? Lembra que aparece o se, faz a perguntinha junto. O que é que se garantiria aqui? Pleno rejuvenescimento, certo? Olha lá. O pleno rejuvenescimento seria garantido de suas águas. Aí as águas é que vão ficar rejuvenescidas, não é? E ainda tem o a quem. Olha, agora ficou uma confusão. Agora o texto tem que nascer de novo, certo? Só para vocês perceberem que aqui o rejuvenescimento passa a ser o sujeito. Se eu mudei o sujeito, eu mudei o sentido. Eu estou mostrando por gramática para vocês perceberem o jogo que a Carlos Chagas fez aí com esse relativo de posse, não é? Que não tinha preposição nenhuma lá em cima, justamente porque cujas águas era o sujeito. E agora o pleno rejuvenescimento é que vai garantir alguma coisa. Tá vendo? Olha, que seria garantido. Então, ele passa a ser sujeito. E aí, por causa desse D, seria o rejuvenescimento de suas águas. Aí, as águas da fonte é que ficarão rejuvenescidas. Pronto, mudou tudo, porque não é essa a ideia. São as águas da fonte que vão garantir o rejuvenescimento daquele que beber da água.
certo? Da pessoa que for lá beber da água. Então, é a pessoa que vai ser rejuvenescida, não as águas da fonte. Ok? C. Em que suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento, quem delas bebesse. Deu já para vocês perceberem que isso aí nem passando de longe. Porque, ó, veja bem, esse em que diria para nós o seguinte, que suas águas, ó, cujas aqui, ó, que é do texto original. Não é assim? Ó, que suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento, quem delas bebesse. É rejuvenescimento de quem? Ou garantiria a quem, na verdade, pela regência que vem lá em cima, garantiria o quê? O rejuvenescimento. A quem? Então, pleno rejuvenescimento é o objeto direto aí. E garantiria a quem? A quem delas bebesse, que seria o objeto indireto. Tá vendo? Olha lá o sentido, ó. Agora você vem aqui para baixo, ele fala, suas águas garantiriam pleno rejuvenescimento. Até aí tudo bem. Quem garante, garante algo. Pleno rejuvenescimento. Quem delas bebesse já perdeu a estrutura. Aqui já perdeu a estrutura porque faltou uma preposição aí, certo? E esse em que volta a ter o valor desse onde aqui em cima, porque dá valor locativo. As águas na fonte da juventude garantiriam pleno rejuvenescimento. Já ficou errado também, ok? Na D. Em cujas águas estaria a garantia de pleno rejuvenescimento para quem delas bebesse. Bom, pessoal, vamos lá. Vejam que ele mudou agora a relação verbal, né? Ó, tá vendo que aqui nós temos a garantia? Olha lá. Lá para cima o verbo era o garantir. Aqui embaixo é o estaria. Não é isso? Então, veja só. O que é que estaria? Qual que é o sentido do estar aqui? Suas águas? Não, porque o estaria está no singular. Agora é a garantia. Isso aqui é uma questão de paráfrase, como a gente fala. Você reescreve o texto alterando as funções dele, as funções sintáticas, mudando as palavras, mas mantendo o sentido. Né? Então, você escreve diferente, mas com o mesmo sentido. Aqui é o que parece que aconteceu. Ó. A garantia passou a ser o sujeito. Essa garantia estaria. Tudo bem? E a garantia de quê? De pleno rejuvenescimento. Olha lá, completou garantia agora. A garantia de quê? Olha lá. Tá vendo um complemento aqui, ó? A garantia do pleno rejuvenescimento. Para quem delas bebesse, rejuvenescimento para quem? Para quem delas bebesse. Então, veja bem, se é a garantia de pleno rejuvenescimento para quem bebesse das águas, nós temos então que a pessoa que for beber as águas da fonte vai ter a garantia de pleno rejuvenescimento. Nesse sentido, a semântica vai bater, no sentido vai batendo com o texto original, certo? E aí, para completar, fica a garantia de pleno rejuvenescimento. Para quem bebesse das águas, estaria onde? Em suas águas, ou seja, nas águas da fonte da juventude. A gente acabou de achar a resposta, certo? Olha lá. Porque veja bem, aqui embaixo na letra F fica assim, de cujas águas estaria a garantia de pleno rejuvenescimento, para quem delas bebesse. Então, tudo de novo. Ó, a garantia, vamos pensar tudo num sintagma só. A garantia de pleno rejuvenescimento. Tá aqui. Aí vai lá, né? Garantia de quê? De rejuvenescimento para quem? Para quem delas bebesse. Deu sentido, não deu? Agora, a garantia estaria para quem delas bebesse de suas águas. É isso que ficou? A garantia de pleno rejuvenescimento, não é isso? Olha lá, garantia de pleno rejuvenescimento para quem delas bebesse estaria de suas águas. Pronto, agora ficou o sentido completinho. Entenderam o que eu fiz? Peguei essa parte de sujeito aqui e fui mudando a frase, ó. A garantia de pleno rejuvenescimento para quem delas bebesse estaria, agora vai para lá, de suas águas. Ficou sem sentido algum esse D aqui. Tudo bem? Comecei pelo sujeito e fui lá para trás.
Olha lá, e se trabalhar com as partes que se completam, né? A garantia de pleno rejuvenescimento. Para quem? Para quem delas bebesse, estaria de suas águas. Não deu certo. Pronto, então a resposta é a D mesmo. Ó, que exercício danado. É para a gente ver a relação de lugar que o em passa a ter aqui, né? Que ele passou a ter aqui nessas frases, que bateria com o onde, tá vendo? Mudança de sujeito, mudança de complemento nominal, mudança de substantivo de verbo para substantivo. Ele fez de tudo aqui. Uma questão muito inteligente. Ok? Então, vamos para frente. Peraí, deixa eu descer aqui. Outra questão para a gente trabalhar. Olha, quem faz bastante desses exercícios, como esse que eu estou fazendo aqui agora, deixa eu falar um pouquinho com eles. É assim, ó, independentemente da banca que você venha fazer daqui para frente. Se você pegar provas da Fundação Carlos Chagas que tenham esse tipo de exercício com o qual nós vamos trabalhar neste momento, em que você tem que ir completando as lacunas, eu já pus um que tem 2 lacunas em cada item, porque ele fica trabalhoso, né? Vocês ficam craques nesse assunto, ficam craques. Eu sei que quando vocês pegam a prova, vocês não têm a resposta de todos os exercícios, ou seja, de todos os itens, né? Do A, do B, do C e do E. Mas é queimando a cuca que você chega lá, certo? Então, eu vou fazer isso com vocês para vocês terem como modelo de raciocínio. Porque aí, veja bem, inclusive, nas provas da Carlos Chagas, como de outras bancas também, como acontece na ISAF, como acontece no CESP, assim por diante, eles vão misturando o pronome relativo com a conjunção integrante, porque o raciocínio muda, como mostrei para vocês. Você tem uma conjunção integrante, a preposição se ela vier, ela vem da oração principal. Tem lá o pronome relativo, a preposição que vier antes, se vier, veio lá da oração adjetiva mesmo. Vocês entenderam que simplificando é isso? E a pessoa se atrapalha todo. Imagina se ela nem distinguir conjunção integrante de pronome relativo. Aí ela não sai do lugar, né? Então, eles misturam mesmo. Misturam muitas vezes, não sempre, mas misturam bastante. Por quê? O mais solicitado de todos é o raciocínio com o pronome relativo, já que ele é mais enjoadinho, dá muito mais trabalho, certo? Por isso que eu falo, independentemente da banca que você venha prestar concurso, para qual você venha prestar concurso, é sempre bom pegar essas questões da FCC para você treinar a resposta. No mínimo, você acha a resposta de uma delas, né? Que é aquilo que você está procurando. Então, vai ajudar bastante. Por isso, eu vou fazer esse para vocês ficarem com ele como modelo. Então, vamos lá. Vamos lá, já vai aparecer para vocês aí. Ó, nós temos de preencher esses espaçozinhos aqui com o de que e com o que. Ó, de que com o que. Então, isso aí vai implicar regência e a gente vai vendo frase por frase. Então, o raciocínio é o mesmo que eu dei agora há pouco. O prestígio. Vai lá, barrinha. O texto de Maquiavel desfruta até hoje. Já veio outro verbo, ó. Desfruta é verbo e é merecido é outra formação verbal. Certo? Então, achei a oração adjetiva. Daqui até aqui. Tudo bem? Depois, não apareceu um pois aqui? Então, pois é conjunção, para quem não lembra. Então, você vai fazer uma barrinha aí. Pois é um tratado político. Já deu outro, porque ó verbo aqui. E aqui vem outro. Certo? E depois você tem a última parte. Então, vejam que você teria que pôr um que aqui. E um que aqui. Ok? Pronto, agora é verificar as preposições. Até vocês ficarem práticos nisso, eu acho interessante dividir o período nas suas orações, ok? E depois ver as regências, até se acostumar. Fez todo o raciocínio? Aí lê o período todinho de uma vez só, para vocês perceberem a construção na íntegra, certo? Para depois conseguir fazer na leitura. Então, o prestígio. Vai lá dentro da oração adjetiva, que provavelmente não é certeza ainda, mas é parte desse princípio. Então, você vai lá na oração adjetiva e procura o sujeito. Quem é que desfruta aqui? O texto de Maquiavel. Só pode ser. O texto de Maquiavel desfruta. E quem desfruta, desfruta de. Olha lá. O texto de Maquiavel, sujeito, desfruta, até hoje, desfruta de prestígio. Certo? E sempre lembrando que se você tiver um relativo, ele tem significação, porque ele vai sempre retomar o termo antecedente. Por isso que eu li
O texto de Maquiavel desfruta de prestígio, certo? Olha lá, que esse que está retomando prestígio. Tudo bem? Então já não é, já pode ser a nossa resposta. Pode ser. Vamos ver a última. Aí continua lá. O prestígio, aqui do lado de fora, ó, o prestígio é merecido, pois é um tratado político com que muitos têm a aprender. Olha, soou bem, né? Vamos procurar o sujeito da oração? Qual que é o sujeito do tem? Muitos. Sujeito. Muitos têm a aprender. Se eu tenho alguma coisa a aprender, eu vou aprender com algo. Então, cabe o com aqui. Pronto, achei o de que e o com que. Achamos a resposta. Que sem graça, né? Que sem graça, foi bem a letra A. É um tratado político com o qual muitos têm muito a aprender. Certo? É assim que se fez a relação aí. É do verbo aprender que esse com apareceu. Aprender com o tratado político. Certo? Muitos têm a aprender com o tratado político. Tudo bem? É isso. Olha, na letra B, eu vou fazer. As qualidades morais que muitos estavam habituados a considerar como tais foram substituídas pelas políticas no tratado. Tá aqui. No tratado que Maquiavel tornou uma obra basilar. Então, vamos lá. Vou lá na primeira oração adjetiva, que é do que até aqui embaixo, não é isso? Então, qual é o sujeito aqui? Muitos. Muitos estavam habituados a considerar como tais. A considerar o quê? Certo? Esquece o como tais aqui, que é só um complemento da ideia. Então, ó, muitos é o sujeito. Muitos estavam habituados a considerar o quê? As qualidades morais. Então, aqui, vejam bem, a gente tem o objeto direto, não vai preposição. Olha lá. A considerar as qualidades morais como tais, certo? Como qualidades morais mesmo. Bom, agora continua. Do lado de fora desse colchete que eu fiz aqui, ó, vai ficar as qualidades morais foram substituídas pelas políticas no tratado, certo? Agora vai lá para a oração adjetiva. Qual é o sujeito de tornou? Maquiavel. Maquiavel tornou o quê? O tratado uma obra basilar. Vamos lá. Maquiavel tornou. Quem torna, torna algo. Então, esse que aqui, ó, é o objeto direto com o sentido de tratado, que é o termo antecedente. Certo? Maquiavel tornou esse tratado político, tornou o tratado uma obra basilar. Vou aproveitar para lembrá-los de uma coisa. Isso aqui, vejam aí, é um predicativo do objeto. Certo? Como é que eu sei que ele é um predicativo do objeto? Pelo sentido do verbo. Porque o Maquiavel transformou, tornou, mudou esse tratado numa obra basilar. Tá vendo? Ele passou a ter essa característica aqui de um tratado simples, vamos dizer assim, vai. Ele passou a ser uma obra básica. Não é uma obra básica de política, que é o Príncipe, né? Maquiavel fez o Príncipe. Então, é do que ele está falando aí. Por isso tem que ser um predicativo do objeto, porque ele tornou algo em alguma coisa, né? Tornou-se feliz, ele tornou ele mesmo feliz. Olha lá, eu me tornei adulta, eu tornei eu mesma adulta. O raciocínio é esse. Para o verbo tornar, isso é comum de acontecer, certo? Para o verbo tornar é comum isso de acontecer. Então, para aqueles que estão com a dificuldade do predicativo do objeto, estou aproveitando para reforçar o sentido do verbo. Julguei você capaz de fazer isso. Então, julguei-o capaz. Tenho que trocar pelo o e achar o adjetivo aí. Tornou o tratado, tornou-o uma obra basilar. Certo? Que foi a troca que nós fizemos aí na aula. Entendido? Vamos fazer as outras frases? Vamos lá, então. Vocês viram que aqui não ia preposição nenhuma, né? Para a pessoa ficar lá procurando preposição sem achar, judiação da pessoa. Então, vamos ver na letra C. Os valores abstratos... deixa eu diminuir aqui. Os valores abstratos, já faz a barrinha aí, porque você já tem um espaço para colocar uma conexão, certo? Que muita gente costuma cultuar. Já veio outro verbo aqui, ó.
né? Não tinham, para Maquiavel, qualquer aplicação, pronto, que pudesse se valer na análise política. Então, vamos pôr a barrinha aqui, certo? Porque, ó, tem um verbo ter aqui e pudesse se valer, tem a locução verbal aí para baixo. Então, vamos lá. Os valores abstratos, começou a frase, vai lá na oração adjetiva e pergunta para o verbo, ó. A gente tem o costuma cultuar. O costuma ser um verbo auxiliar, então já lê tudo junto. Quem que costuma cultuar? Muita gente. Então, muita gente aqui é o sujeito. Começou pelo sujeito. Muita gente costuma cultuar o quê? Os valores abstratos. Então, aqui não vai preposição, ó. Não vai. Isso aqui é um objeto direto, certo? O que aí é um objeto direto. Bom, muito bem. Olha, acho que eu vou tirar esse símbolo que eu fiz, porque vai que alguém se confunde depois, quando pegar a lousa. Que a gente tem aqui é só o quê? Tá? Só um objeto direto. Então, muita gente costuma cultuar os valores abstratos, ok? E aqui, os valores abstratos não tinham para Maquiavel qualquer aplicação, a qual pudesse se valer na análise da política. Então, veja bem, não é para Maquiavel que qualquer aplicação pudesse se valer? Então, veja bem. Se é para Maquiavel, então, para Maquiavel, aqui, ó, pudesse se valer. Quem é isso que eu quero que vocês achem. Eu queria achar por interpretação com vocês, mas acho melhor perguntar. Quem é que vai poder se valer? Quem é que vai poder se valer? O próprio Maquiavel, né? Porque para Maquiavel não tinha qualquer aplicação, né, de que ele pudesse se valer. Tá vendo? Por isso que é importante ler o texto. O ele, subentendido aqui, é o próprio Maquiavel. Olha lá. E vocês já viram que eu já joguei um D aqui, não é isso? Por que eu pus um D aqui? Porque quem se vale de alguma coisa. Tudo bem? Olha lá, de que ele pudesse se valer na análise da política. Tudo bem? Na D, o adjetivo maquiavélico, vamos jogar o que aqui? Que muitos utilizam para denegrir o caráter de alguém. Tá lá, muitos utilizam. Que muitos utilizam, porque eu já tenho um verbo aqui, ó. E aqui veio outro verbo, certo? Então, qual que é o sujeito de utilizam? Muito. Muitos utilizam o quê? O adjetivo maquiavélico. Outra vez, nós temos um objeto direto, não vai preposição, certo? Utilizam o quê? Para denegrir o caráter de alguém. Fecha aqui. Fechou aí? Ganhou, ó. Então, o adjetivo maquiavélico ganhou uma acepção. E agora? Que costumam discordar os cientistas políticos. Vejam a leitura que eu fiz. Ganhou uma acepção que costumam discordar os cientistas políticos. Ficou estranhíssimo isso, não ficou, não? Ganhou uma acepção. Vamos lá. Quem que costumam discordar? Os cientistas políticos. Então, a gente acabou de localizar o sujeito aqui. Os cientistas costumam discordar de alguma coisa. Tá aqui. Certo? Olha lá, os cientistas políticos costumam discordar de uma acepção, da acepção. Pronto, é o verbo discordar que pediu. Aqui nós encontramos o objeto indireto, certo? Ó, isso aqui que eu fiz é um D. Deixa eu fazer ele maior aqui em cima. É um D. Ok? Pronto. Agora a última frase. A leitura de O Príncipe, muita gente até hoje se entrega. Interessa a todos. Você vai ler, ó, vocês estão vendo que eu estou lendo e já vou procurando os verbos. Eu já vou procurando, certo? Ó, se entrega, o entrega é verbo, interessa é verbo. Sintam-se envolvidos é uma locução verbal, tá vendo? Eu vou lendo porque eu vou fazendo barrinha, não é à toa. É pelos verbos e pela estrutura da frase, certo? Então, a leitura de O Príncipe, já põe o barra apesar de não haver verbo, porque eu já sei que aqui vai um quê? O próprio exercício já me avisou, né? E a oração adjetiva aparece muitas vezes intercalada na oração principal, porque ela funciona como adjetivo, né? Por isso que é normal ela aparecer lá no meio.
Então você não pode estranhar. O importante é você saber pôr as barras. Depois que você achou o começo, de onde vai o primeiro que aí, ou o primeiro relativo, seja ele qual for, aí você começa a contar os verbos, a separá-los, vão vendo as relações entre eles. Então, no caso aqui, nós ficamos assim, ó. A leitura de O Príncipe interessa a todos. Essa daí seria a oração principal, tá vendo? Então, na primeira oração adjetiva, que muita gente até hoje se entrega, é só você fazer o raciocínio que eu falei. Procura o sujeito. Qual que é o sujeito? Muita gente. Agora é só montar a frase. Muita gente até hoje se entrega. Quem se entrega a alguma coisa. Então, vai aqui, ó. Vai aqui. Velar e entregar. A gente acabou de achar um objeto indireto, tá vendo? Ó, muita gente sujeito se entrega a quê? Ok? Já vão se acostumando com o pronome oblíquo como objeto direto aí, porque na sequência a gente achou um objeto indireto. Muita gente se entrega à leitura de O Príncipe, certo? Esse que retomou a leitura de O Príncipe. E por fim, interessa a todos. Vamos jogar um quezinho aqui para fazer o raciocínio, porque ele está retomando todos, não está? É, preposição ele não retoma, ele retoma todos. Então, ó, interessa a todos que se sintam envolvidos. Quem é que vai se sentir envolvidos? Quem que vai se sentir envolvido, na verdade, né? Na lógica da política. O que? O que é o sujeito. Esse que só pode ser ele o sujeito. Porque vejam bem, na lógica da política que não é, né? Veio preposicionado. Então todos se sintam envolvidos. Os quais? Né? Se você fizer a troca por os quais aqui, você vai enxergar o sentido da frase. E pronto, achou. Os quais se sintam envolvidos na lógica da política. Entendido? Pronto. Eu pus 2 exercícios bem cabeludinhos aí. Um que dava bastante trabalho por causa do cujo, e este outro que tinha 2 lacunas para você decidir o papel do pronome relativo que ia aí. Com ou sem preposição. Vocês viram que eu não me preocupei nesse exercício também, assim, com uma questão que tivesse variações do relativo, porque no final das contas o que traz mais insegurança. E é ele que mais aparece, né? E aí você tem que saber trabalhar com a preposição antes dele. Vocês viram que dá trabalho mesmo, tem que dividir as orações. Quando a gente localiza as orações dos ques, vamos chamar assim, né, dos pronomes relativos, partindo do princípio em que a maioria ou todos têm o relativo, aí você tem que achar o sujeito e ir montando a frase até você localizar onde é que se estabelece a relação de sentido da frase com esse que. Lembrando que ele tem o significado do termo antecedente. Tá certo? Bom, muito bem. Nós vamos continuar ainda em regência. Nós vamos ver alguns verbos em especial, para só depois entrar em crase, né? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai tomar um cafezinho, aí vocês vão ficar mais espertinhos, vão conversar bastante, aí vocês vêm mais animadinhos para a segunda parte, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Pronto, gente, todo mundo de volta? Aê, todo mundo, todos são e salvos, não é? É, todos são e salvos. Vamos continuar de onde a gente parou. Vocês estão vendo que a regência dá um pouquinho de trabalho, né? É um pouquinho. O pronome relativo é um danado. Ele é um danado mesmo. Mas é muito bom se acostumarem com ele, porque, como eu disse, é a menina dos olhos. Cai bastante em prova, em todas as bancas, isso é muito cobrado. Não importa qual seja a banca, eles vão acabar cobrando mesmo alguma coisa do relativo e a regência junto. Então, não se esqueçam de que a preposição aparecerá antes do relativo se houver caso de regência verbal, regência nominal ou pelo sentido da frase por conta do adjunto adverbial, certo? No fim, todos eles têm raciocínio de regência, mas é bom a gente dividir para a gente saber exatamente o que está acontecendo, não é? Vocês viram aquela do por cujos degraus, que danado, não é? É danada aquela frase, eu acho. Então, é para vocês se acostumarem com os valores. Você tem que encaixar ao sentido. E nunca se esqueçam de que regência tem tem tudo a ver com o sentido que a oração pede, com a semântica do verbo, com a semântica do nome, né? Não tem saída, tem que pensar no sentido da frase mesmo, tá certo? Porque aí a gama é grande. Então, a gente fez aquele exercício da Fundação Carlos Chagas agora há pouco, justamente para vocês observarem isso, né? E nós temos mais um agora da Carlos Chagas para resolver. Vamos resolvê-lo? Vamos lá, vai aparecer para vocês aí, lá. Ó, o comando da questão mesmo está aqui, né? Está correto o emprego do elemento sublinhado apenas em. Então, verifiquem lá comigo que o raciocínio é o mesmo. É muito restritivo o aspecto da razoabilidade dos sonhos. E aí, vejam bem, a gente tem o lá, como verbo aí, faz fronteira aqui, certo? De que o autor do texto analisa no segundo parágrafo. Então, é a mesma coisa. Você vai lá para o verbo e vai achar o sujeito. Sujeito aqui é o autor do texto, certo? Olha lá. Achei o sujeito. O autor do texto analisa. E quem analisa, analisa algo. Os sonhos ou a razoabilidade dos sonhos. Então, nesse caso, esse D está demais. Tá vendo? Isso aqui é um objeto direto, ó. Analisa algo. Tudo bem? Então, isso aí está errado. Já não faz parte da resposta. Na 2, nós temos assim. Talvez um dos dragões. Não há verbo aqui ainda, ó. Né? Olha lá, talvez um dos dragões a que se deva dar combate em nossos dias seja o império dos interesses materiais. Então, até o final aqui, a gente tem a oração principal, que nessa hora não nos interessa, a não ser pelo valor do quê, certo? Então, vai lá para o sujeito e procura esse sujeito. Nós temos o deva dar aqui, ó. Deve-se dar, não é isso? O verbo dever é um verbo auxiliar. Então, a gente pergunta tudo junto aqui. Vamos lá. O que é que se deve dar? O que é que se deve dar? Já estou perguntando junto com o C para não errar o sujeito. Combate. Não é isso? Combate. Combate é o sujeito. Agora, por regência, se você vai dar combate, você vai dar combate a alguma coisa. Então, esse a está correto. Viram? É só montar a frase. Combate a quê? Combate a quê? Tudo bem? Então, esse A ficou correto. Na 3, os sonhos, já faz a barrinha aí para você se acostumar, procura o verbo dos sonhos, que vai estar lá para frente. Em cuja perseguição efetivamente nos lançamos, vai aqui. Podem transformar-se em conquistas objetivas. Lá, separei a oração principal da oração adjetiva. Vou lá para a oração adjetiva agora e vou perguntar para a oração, para o verbo. Qual é o sujeito? Né? Quem que se lança aqui? Porque tem um nos junto. Um oblíquo, ó. Já pergunta junto. Quem é que se lança? Nós, que nem apareceu aqui, ó. Né? Mas, veja bem, está lá no seu raciocínio por conta da terminação do verbo. Nós nos lançamos. E dizer nós nos lançamos em alguma coisa é correto? É correto também. Professora, poderia ser nós nos lançamos a? Poderia, mas nós nos lançamos em alguma coisa? Também é correto.
Nós nos lançamos em sua perseguição, certo? Ah lá, troquei o cuja pelo sua, para vocês observarem que fica mais fácil de entender a formação da frase. Então, essa aqui também está correta. Portanto, a resposta é a D, ó. A 2 e a 3 estão corretas e a primeira estava errada. Entendido? Essa daqui, inclusive, essa questão é mais fácil do que a outra, porque, afinal de contas, nós tínhamos período composto e os 3 períodos compostos aqui só tinham 2 orações. Então, bem mais rápido, mais fácil de fazer. Mas o raciocínio não mudou. Vocês viram? Localizei a oração adjetiva, fui separando pela barrinha. Apareceu um que lá na sua frente, já sabe que vai uma barrinha, certo? Vai localizando os verbos, depois é só sujeito e vai completando a frase até achar o sentido. Tudo bem? E com isso, nós estamos treinando uma série de regências de vários verbos e nomes aqui. Certo? Já estamos vendo várias coisas aqui ao mesmo tempo. Na prática. Olha, nesse item D de regência, eu coloquei lá. Termos de regências diferentes pedem complementos diferentes. Isso é importante de entender. Vejam só. Entrou e saiu da sala. Até um exemplo muito comum. Então, vejam que essa primeira formação está errada. Por que ela está errada, gente? Porque nós temos 2 verbos associados aí. Entrou e saiu. Não é isso? Podem ser 2 verbos, podem ser 2 nomes. Você pode ter 2 substantivos associados. E o raciocínio vai ser o mesmo que eu vou explicar agora. Veja bem, quem entra, entra em algum lugar. Então, está aqui a regência do verbo entrar. Mas quem sai, sai de algum lugar. Portanto, dizer entrou e saiu da sala fica errado, porque aqui a gente só tem a regência do verbo sair satisfeita. E o coitadinho do entrar? Teu verbo é entrar aí. É coitadinho, porque se ele pede preposição, a gente tem de pôr. Quem entra, entra em algum lugar. Daí, a formação correta será de baixo. Olha lá, entrou na sala. Olha que coisa linda agora, ó. Ó que frase linda. Né? A regência de entrar foi suprida. E saiu de onde, ó? De algum lugar. Pronto, saiu dela. Regência suprida. Entendido? Então, esta primeira formação é considerada errada e a segunda correta, porque aí a gente tem as 2 regências satisfeitas. Tudo bem? Pois outro exemplo. Tenho e assisto na minha própria casa. Veja bem. Quem tem, tem algo. Então, o verbo ter não pede preposição, ó. É um verbo transitivo direto, certo? Agora, quem assiste com o sentido, vejam aí, com o sentido de morar. Para quem não sabia, acabamos de saber agora. Verbo morar, verbo assistir pode ter o sentido de morar. Ele pode sim. E quem mora, mora em algum lugar. Bom, muito bem. Quem assiste por acaso, assiste em algum lugar. Eu falei por acaso, gente, porque não é sempre que eu falo assim para vocês. O verbo assistir, por exemplo, com o sentido de ver, presenciar, nós vamos falar ainda isso daí, ele pede preposição a. Quem assiste, assiste a, de ver, presenciar. Mas quem vê, vê algo. Então, veja bem, mesmo que o verbo assistir tenha o sentido de ver, e ver seja um verbo que não pede preposição, o verbo assistir com esse sentido vai pedir, certo? Então, não é porque ele tem um significado de um determinado verbo que ele vai ter exatamente a mesma regência. Coincidentemente aqui, o verbo assistir com o sentido de morar pede preposição em como o verbo morar, mas é uma coincidência. Então, a gente está vendo o seguinte, verbo assistir pode ter o sentido de morar. E, nesse caso, assiste em, mora em algum lugar. Ok? Então, essa formulação de frase aqui, ó, com o verbo assistir e o verbo ter, está errada. Por quê? Porque um não pede preposição e o outro rege com a preposição em. Então, nesse caso, somente a regência de assistir foi satisfeita. Ó, tá vendo? Então, isso aqui fica errado. Daí, a gente tem de fazer a formulação que eu pus aqui logo abaixo. Tenho minha própria casa. Perfeito. O verbo ter, que antes, coitadinho, tinha se deixado de lado, né? Agora foi suprida, olha lá. Tenho minha própria casa. E nela assisto por conta do verbo assistir.
Entendido? Então, verbos de regências diferentes têm de ter complementos diferentes para que cada uma das regências seja obedecida, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Olha aí. Na letra E. Se os termos tiverem a mesma regência, aí tudo bem. Você pode pôr um complemento só. A amiga. Ó lá. A amiga. De quem muito gosto e preciso nas horas difíceis, veio aqui hoje. Aqui está assim. Só que vejam bem, nós temos dois verbos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá aqui. Gosto da amiga. Quem precisa de alguma coisa. Tá lá na outra frase. Não tem importância, porque eles estão correlacionados aqui, ó. Certo? Pelo E. Então, quem precisa, precisa de. Certo? Olha lá. Amiga de quem muito gosto e preciso nas horas difíceis veio aqui hoje. Então, verbo gostar e verbo precisar. Verbo gostar pede preposição de. Verbo precisar, aí com sentido de ter necessidade, também pede preposição de. Por isso que nessa frase só apareceu um objeto indireto, mas como ele tem a mesma preposição para os dois verbos colocados na frase, dá tudo certo. Ó. Amiga de quem muito gosto, certo? E preciso, nas horas difíceis, veio aqui hoje. Sabe o que acontece? Mesmo que nós separemos o verbo gostar e o verbo precisar em frases diferentes aqui, no nosso raciocínio, ou no raciocínio da frase, seria amiga de quem muito gosto e de quem muito preciso. Esse de quem fica subentendido aqui, viu? Por isso que eu fiz uma barrinha aí separando o gostar do precisar. Porque são verbos de orações diferentes, são verbos diferentes, portanto, orações diferentes, certo? E aí você pode ter só uma vez o objeto mencionado, porque ele vai ser igual para os dois. Entendido? No outro exemplo que eu coloquei, diz assim: visitei e conheci várias cidades. Quem visita, visita algo ou alguém. Várias cidades, no caso. E quem conhece, conhece alguém ou conhece algum lugar. Portanto, a gente vai dividir. Nós temos duas orações, do verbo visitar e do verbo conhecer. Mas só que aí, vejam bem, como os dois não pedem preposição, certo? A gente pode pôr uma vez só o objeto direto, e acabou-se o problema. Então, visitei e conheci várias cidades. A gente não precisa dizer visitei várias cidades e as conheci. Não há necessidade de colocar duas vezes o objeto direto, porque a regência é uma só. Certo? Simplesinho? É simples, só que isso daí tem, assim, precisa de atenção, tomar cuidado, porque a gente se perde mesmo. Olha só o que nós vamos fazer agora. A gente vai fazer uma coisa super gostosa. Bem gostosa mesmo. Nós vamos trabalhar com as vozes verbais. Professora, mas por que vozes verbais dentro de regência? Porque, em verdade, as vozes verbais dizem respeito à regência também, porque eu disse a vocês que regência tem uma relação íntima com a sintaxe. Você precisa entender a elaboração da frase, o sentido dela, para que as palavras sejam usadas de forma correta. Então, quando nós falamos em vozes verbais, em verdade, nós estamos falando do comportamento do sujeito. Eu até já falei isso para vocês, mas como eu sempre falo, tudo vale a pena ver de novo, certo? Só que agora a gente vai dar os passos das vozes verbais. Então, eu vou lembrá-los de como é que se faz isso. Acho que faz algum tempo que vocês não veem esse assunto. Então, a gente viu, né? A gente viu, mas eu vou lembrar. Ó, então, como vozes verbais tem a ver com regência também, tem a ver com emprego ou não de preposição, no final das contas também, além do comportamento do sujeito. Então, é bom a gente lembrar como funciona isso. A primeira frase que eu coloquei aí diz assim: João deu rosas a Maria. Qual que é o sujeito mesmo? João. Muito bem. Então, está lá, o sujeito é o sujeito. João é o sujeito, certo? E o João deu. Se o João deu, gente, ele praticou a ação, porque o verbo dar é um verbo de ação, certo? É um verbo de ação, não é? É, João deu. Então, nós temos um sujeito agente. E se o sujeito é agente, entendemos o comportamento do sujeito? Então, como é que nós classificamos essa voz verbal aí? O verbo está dizendo para a gente que o João, sujeito, praticou a ação de dar. Logo, nós temos aqui a voz ativa.
Então, essa voz é ativa porque o sujeito praticou a ação de dar, ok? Muito bem. Agora, vamos terminar de analisar a frase. O João deu. Deu o quê, pessoal? Deu o quê? Rosas. Rosas. Então, João deu rosas. Rosas completou o sentido do verbo dar. É um objeto sem preposição, portanto, objeto direto. Mas a frase continua. Qual era o nosso combinado? Volta lá para o verbo e vê se o sentido se mantém. E João deu a quem? Deu a Maria. Fez sentido? João deu a Maria? Fez. E esse a Maria tem um acento grave, como vocês estão vendo aí, não é? No a Maria existe um acento grave. Portanto, nós também temos um objeto, mas agora preposicionado, objeto indireto. Até pelo próprio raciocínio da frase. Deu algo a alguém, certo? Que eu, inclusive, já escrevi várias vezes para vocês, mas o raciocínio tem que ficar aqui, ó, na cuca. O João deu algo a alguém. Objeto direto e objeto indireto. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Bom, muito bem. Então, a gente acabou de achar uma frase na voz ativa. E toda vez que nós temos uma frase na voz ativa, gravem bem o que eu vou falar. E nessa frase de voz ativa, existe um objeto direto? Existe um objeto direto aí, não existe? Se existe o objeto direto, esta oração pode ser passada para a voz passiva. Certo? Só dá para passar para a voz passiva as frases de voz ativa que tiverem, então, o quê? Vamos fazer um esqueminha aí, uma receitinha de bolo, certo? Frases de voz ativa só podem ser transpostas para a voz passiva se elas tiverem verbo de ação. Podem marcar isso, porque vocês têm que gravar isso que eu vou falar. Bota na sua cabeça. Tem de ter um verbo de ação. Tem de haver. Aliás, deixa eu me dar um espaço aqui que eu esqueci de um detalhe. Espera aí, só um minutinho. Ó, a gente tem de ter o verbo de ação. E por que tem que ter verbo de ação? Porque quando a gente analisa o comportamento do sujeito, não é? Nós temos que ver se ele praticou uma ação, se ele sofreu uma ação, ou se ele praticou e sofreu a mesma ação. Logo, eu só posso trabalhar com transposição de voz, ou seja, passar de uma voz verbal para uma outra voz verbal, se o verbo for de ação. Justamente porque esse sujeito pode praticar ou sofrer ação, ou ainda as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tudo tem a ver com ação mesmo, verbo de ação mesmo. Não é nem verbo significativo, é verbo que exprime ideia de ação. Tudo bem? Ok. Então, a gente tem um verbo de ação aí, tem de ter um verbo de ação na voz ativa, certo? Também temos de ter objeto direto. Tem de haver um objeto direto. Claro que, consequentemente, o verbo será transitivo direto. Não importa que seja transitivo direto e indireto, perceberam? Por isso que eu gosto que vocês gravem assim. Tem de haver um objeto direto. Consequentemente, um verbo transitivo direto. Ok? Muito bem. Só que, veja bem, não é para a gente ver se o sujeito praticou ou sofreu ação? Então, a gente também tende a achar nessa elaboração de frase um sujeito. Nem que este sujeito seja indeterminado. Certo? Como eles, por exemplo. O que importa é que eu saiba reconhecer o sujeito daquela ação. De alguma forma. Certo? Ou seja, algum sujeito que praticou uma ação. Então,